Começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Liduína Alencar, ela que é engenheira agrônoma da SEAGRE, Secretaria de Agricultura do Estado. Liduína, a gente tem como tema hoje a questão das feiras agroecológicas. Elas resistem nos dias de hoje à questão do preço, à questão da organização, como tem sido colocado? Sim, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós temos aqui no estado de Alagoas 16 feiras acontecendo. Certo. Então, em Maceió nós temos 7, que acontece todo domingo na Centenário, toda primeira sexta-feira de cada mês lá na SEAGRE. Temos também no TRT, temos em shopping, temos a feira que acontece na UFAO. Quer dizer, são 7 feiras, né, que são de agricultores familiares que trabalham com agroecologia e os orgânicos. Fora essas 7 que ficam na capital, temos no caso 9 fora. Isso. Onde é que está exatamente, em que região essas feiras ficam? Então, você tem Pão de Açúcar, você tem Arapiraca, você tem em alguns municípios da Mata Lagoana, a gente encontra também feiras. Algumas feiras são da agricultura familiar, não precisamente agroecológicas, de orgânico, mas algumas dessas são orgânicas. Qual a diferença entre agroecológica e agricultura familiar? Não, então, se eles utilizam, fazem a sustentabilidade, não utilizam veneno na sua produção, não utilizam produtos químicos e faz um manejo sustentável, essas são consideradas agroecológicas. Certo. E orgânicas seriam aquelas que você tem já a legislação de orgânicos, né, dando a credibilidade, que no caso seriam as certificadas, né, por auditoria, ou sistema participativo de garantia, ou aquelas da Organização de Controle Social, em que o agricultor, eles mesmos fazem a avaliação, né, entre eles mesmos, ser um é fiscal do outro. O brasileiro, pelo menos o Brasil, é conhecido por uso, às vezes, excessivo do agrotóxico. Por que o brasileiro usa muito agrotóxico? Então, por causa desses pacotes tecnológicos, né, que já vêm pré-determinados, né, que muitas das variedades já vêm também com um peso de necessidade de se produzir com uma escala grande, né, as monoculturas, e você dá um peso muito grande para a planta. Então, você tem que usar os produtos químicos, usar os agrotóxicos, desbalanço, né, desequilíbrio dos nutrientes na planta, e a planta fica vulnerável às pragas e doenças. E aí você tem o uso indiscriminado dos agrotóxicos. Em algumas pautas que existem no Brasil sobre a questão do agrotóxico, coloca que o ideal era taxar as produções que usem agrotóxico para que o preço fique equivalente a quem não usa. Você concordaria com isso? Não, eu acredito que não, porque é o seguinte, nós, pelo menos em termos de Alagoas, nós temos 102 mil estabelecimentos que são de unidades familiares, né? Então, assim, não justifica eles usarem esses produtos químicos. Não há necessidade. Você tem um manejo sustentável, você pode produzir o seu próprio adubo na sua propriedade. Então, não existe aquele apelo de você estar fazendo uso de agrotóxicos. Você faz uma diversidade de plantios, de cultivos, onde você pode uma planta beneficiar a outra. Quer dizer, existem diversas técnicas e tecnologias que você pode viabilizar para o agricultor, pequeno agricultor, poder produzir sem o uso de agrotóxico. Principalmente em latifúndio. O uso indiscriminado, mas em larga escala, fica mais barato, não fica, usar o agrotóxico? Sim. Por exemplo, no caso das ervas daninhas, né, para você fazer o controle do mato. Então, algumas dessas práticas realmente não é intensiva como é sem o uso do agrotóxico, né? Então, você bota aí, mas também você dizima tudo, você dizima também, você esteriliza o seu solo, você dizima os inimigos naturais que controlam as pragas. Né? Exatamente. Então, você está desequilibrando o seu agroecossistema. Nesses casos, para coibir uma prática dessa ou para desincentivar uma prática dessa, o ideal seria dar incentivos a quem faz o orgânico ou taxar quem não faz o orgânico? Isso, é sensibilizar o agricultor para que ele comece a repensar o seu agroecossistema. Então, você pode fazer práticas que são importantes para você beneficiar a sua lavoura e dar enriquecimento nutricional. Muitos pensam que o produto orgânico é aquele acanhadinho feio, né, cheio de furinhos. Não, existem produções boas se você tiver um bom manejo do solo, um manejo da água.
você utilizar os resíduos orgânicos que nós disponibilizamos, né, o biofertilizante, os adubos orgânicos, você tem produções também em escalas grandes, então há produtividade também para o sistema orgânico. Como é que está a questão da assistência técnica a esse produtor? Ainda é um gargalo bastante difícil, né, de vencer, porque nós não estamos tendo fortalecimento e incentivo às nossas organizações de assistência técnica e ação rural. É preciso fortalecer mais ainda, né? Antigamente então, até excluir, até extinguir foi extinta. Pois né? Exatamente. E hoje a gente tem a precariedade de você estar utilizando apenas bolsistas, né, para fazer a assistência ao agricultor. E isso com 2 anos, quando ele começa a ter um pouco mais de vivência com a terra e com os agricultores, aí tem que ser modificado, né? Muda e descontinua, entendeu? Então realmente que é preciso que a gente reveja essa questão da nossa assistência técnica. Em números também? Número de assistentes, neste caso? Exatamente, também. É insuficiente hoje? Insuficiente. Precisa avaliar nisso. Nessa questão da sensibilização, qual estratégia é a melhor para sensibilizar esse agricultor? Então, fazer organizações de agricultores, né? Começar a trabalhar com associativismo, cooperativismo, sensibilizá-los para que eles comecem a rever as suas práticas e ver que existe sim um retorno financeiro também quando se utiliza práticas sustentáveis. A gente viu que também parte disso, além do agricultor, tem que sensibilizar o consumidor. Com certeza. Como sensibilizar esse... Mostrando a grandeza que há num produto orgânico, porque você tem riqueza nutricional, você vê que muitas doenças são a desmineralização, problemas bioquímicos, né? Então, se você desequilibra o seu organismo, você tem, né, fica suscetível às enfermidades. E hoje os agrotóxicos, o que você tem de câncer hoje não tem limites, né? Então, assim, hoje a questão da saúde tem que ser um foco importantíssimo para sensibilizar o consumidor. Isso daí já se fala de uma certa maneira em jornais, em debates. Você vê evolução nessa conscientização? A gente vê nas feiras mesmo, né? Então o público já está começando, né, a se sensibilizar, já está começando a frequentar as feiras agroecológicas. Agora sim, ainda é muito incipiente, né? Ainda estamos assim engateando aqui em termos de mostrar a grandeza do produto orgânico. Nós fazemos todo ano uma semana do alimento orgânico, onde a gente tem palestras nesses seminários e precisa chegar mais perto do consumidor, né? Mostrar essa importância. Existe o fato de ser um agroecológico, existe alguma diferenciação na questão de ser gourmet, ser caro, ou há essa confusão ainda? Algum tipo de confusão nesse sentido, tipo, o orgânico seria um luxo diante de preços, diante de situações que são colocadas? Porque hoje a gente sabe que tem a lei da oferta e da procura, né? Então, quando você não tem tanto o que ofertar, então realmente encarece um pouco. Mas, assim, é porque também é um manejo intensivo do agricultor produzir com uma escala de orgânicos, né? Então, ele tem a mão de obra da família, ele tem que estar capacitado. Então, ele faz isso, desde o adubo, ele tem que produzir a sua semente. Então, tem que observar o manejo, assim, né, da praga, da doença. Então, é realmente intensivo. Então, ele tem que ter um diferencial, né, de preço. Tanto nas compras governamentais, a gente coloca 30% a mais. A legislação garante que eles possam comercializar com 30% a mais no produto orgânico. Existe algum tipo de levantamento sobre os agricultores agroecológicos? De quantidade? Sim. Então, nós temos hoje 15 OCS, 15 Organização de Controle Social, que tem um registro no Ministério da Agricultura. Desses 15, chega a mais ou menos uns 100 agricultores. Uns 100 agricultores? No estado. Como avaliar isso? É um bom número? Muito pouco ainda, Muito né? pouco, né? Existe estudos ou planejamento para aumentar isso? Existe. Nós temos a Emater, né, nossa organização de ATE, que está fazendo o levantamento, o registro dos agricultores. Porque, assim, você precisa ter o agricultor já sensibilizado, já em transição agroecológica, com 1 ano, pelo menos, em manejo agroecológico, para poder começar a fazer um trabalho desse sentido. Então, é feito um processo administrativo, colhe, então, um plano de manejo que ele faz na sua lavoura e precisa de um técnico capacitado para isso. Então, aí é feito um processo
aberto um processo no Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura vai fazer a avaliação. E aí ele dá esse registro, né? Aqui nós só temos, são 3 mecanismos para garantir a conformidade orgânica. É a certificadora, que é externa ao agricultor, o sistema participativo de garantia e a organização de controle social. Para agricultor familiar, seria o sistema participativo de garantia e a organização de controle social. Então, esse sistema participativo nós não temos aqui no estado. Só as certificadoras, né, que dão a certificação e muitas vezes é mais caro. Aí não é para a realidade do agricultor familiar. A gente está aqui com a Liduína Alencar, que é técnica de inclusão produtiva da SEAGRE, engenheira agrônoma. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já para falar mais sobre as feiras agroecológicas. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Liduína Alencar, engenheira agrônoma da SEAGRE. Parte desse trabalho, muitas vezes, acaba... a gente já até falou isso, há uma diferença entre o agricultor, o agro, né, agricultor agroecológico e a agricultura familiar, mas elas se misturam em algum momento. A agricultura familiar faz um trabalho nesse sentido. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela pergunta para a Secretaria de Agricultura, para quem trabalha com isso, que é como se dá essa relação. Eu sei que são vários órgãos, várias direções, várias entidades, secretarias, de relação com os movimentos sociais. Como isso é pensado, se é um trabalho feito de forma integrada, como isso é pensado? Então, nós temos uma rede de agroecologia. Então, essas são várias instituições, tanto do governo como as organizações não governamentais que trabalham essa temática. Certo. Então, nós temos, assim, no estado de Alagoas, recentemente foi formatada, né, essa rede de agroecologia, e tem também a Comissão de Produção Orgânica, onde nós temos assentos, são paritários, né, de organizações governamentais e não governamentais, que também trabalham esse tema. E a maneira, o fato de trabalhar com agricultura familiar ou de uma forma menos implantação de agrotóxicos, significa necessariamente que o uso da terra, o uso do plantio, da técnica, está sendo feito correto nos assentamentos? Não, a gente ainda tem um problema da assistência técnica, né? Então, assim, alguns agricultores já não usam veneno, mas só porque não tem o valor para compra do agrotóxico, né? E não porque é sensibilizado ou sabe das práticas agroecológicas, a grandeza, né, de você produzir um alimento livre de veneno.
Então, assim, ó, é preciso que tenha uma sensibilização maior e mostrar que existem práticas que eles estão fazendo, por exemplo, queimada. Muitos fazem as queimadas ainda. Então, você inviabiliza o seu solo, você esteriliza, você dá aquele pool, né, inicial, porque você está ali com as substâncias ali, mas você mata, você esteriliza o seu solo. Então, são práticas assim que ainda existem, entendeu? Você usar os produtos indiscriminadamente, às vezes um produto químico que não é para aquela lavoura. Então, toda essa falta de capacitação desses agricultores levam a... Trazem prejuízos. Isso, exatamente. Interferem na produção deles também. Com certeza. E, além dessa questão da produção, como está a questão da comercialização? Existe também quase que um projeto de lei já para acabar com o intermediário também, isso impacta? Eles, normalmente, esses atravessadores, né, eles ganham porque o agricultor não tem como escoar a sua produção, muitas vezes. E é mais cômodo, né, você vai na sua propriedade, só que isso o agricultor perde, né? Então, com isso. Então, graças a Deus, nós temos agora os programas governamentais, né, o programa de aquisição de alimentos, que já compra direto do agricultor. Algumas prefeituras já fazem até mais do que 30% do que é garantido, né, pela legislação. O PENAI também, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já vem comprando do agricultor familiar. Então, esses são os nichos de mercados que estão aparecendo, estão beneficiando os agricultores. Esse trabalho que vai na merenda, que vai também na produção como um todo, ligado ao poder público, ele colabora para incentivar também a agroecologia? Com certeza, com certeza. Porque hoje não podemos mais retroceder, entende? Porque a gente sabe da importância que você tem para a saúde, né, da alimentação para as crianças, para os jovens, adolescentes, nas escolas. Sabe que é importante você contribuir com a saúde da população. Então, ainda mais no tipo de agricultor que nós temos aqui no estado, que é possível desses estabelecimentos de unidades familiares você utilizar uma diversidade de cultivo, você ter mais de um produto na sua lavoura, né? Então, o que é mais cultivado aqui em Alagoas nesse sentido? De orgânicos? Sim. Nós temos as frutas, né? A banana, a laranja lima, tem uma cooperativa que já tem certificação por auditoria, que é em Santana do Mundaú, que é a laranja lima orgânica. Nós temos as hortaliças também, as olerícolas, né? As plantas de ciclo curto, que vai desde o alface, tomate, cebolinha. Temos também o leite, né? Que já tem alguns estabelecimentos que fazem o leite orgânico também, como a Timbaúba. E algumas plantas de alimentares também, agora são poucas ainda. Nesse trabalho, o que mais, além da assistência técnica, claro, de uma certa maneira, mas o que mais falta a esse agricultor em geral? É alguma coisa de logística, alguma coisa de organização burocrática? Escoar a sua produção mesmo, eu acredito, né? Ter os mercados para escoar a sua produção. Você vê, a gente tem uma Ceasa, né? Uhum. E que a maioria do produto vem de fora. Por quê? Então, porque acho que, não sei, talvez a organização deles para chegar a comercializar aqui dentro. Preço, tudo, né? Então, os atravessadores às vezes é mais vantagem, viu? Porque eles se acham muito mais cômodos, né? E não tem, muitas vezes, é problema de veículo para trazer os seus produtos. Estradas também, exatamente. É papel do Estado ajudaria não só a parte orgânica, mas também como um todo, ter melhores estradas, ter melhores formas ferroviário, hidroviário, de escoar essa produção? Com certeza, com certeza. Porque como você falou em frutas, em algumas delas tem a questão de ser perecível, né? Uhum, não o fato de ser perecível, mas o fato de ser rapidamente perecível. Isso impacta também em termos de economia. Você falou em outro ponto também sobre a questão da associação e cooperativas. Hoje já melhorou isso? Já está melhor do que antes? Tem algumas cooperativas, associações na maioria das vezes, né? Tem mais associações do que cooperativas, mas algumas cooperativas ainda também estão trazendo essa sensibilização aos agricultores, né? E fazendo organizações mesmo para trabalhar junto, até as compras, né? Dos insumos, fazem juntos, a comercialização.
Então, a gente vê, são ainda poucos, mas a gente vê que os agricultores estão começando a se organizar mais. Este é o caminho para uma sustentabilidade deles, né, nesse sentido. O solo alagoano é um solo bom? Nós temos diversas manchas de solo, né? Nós temos alguns solos bons também, mas ainda precisa ser trabalhado. A gente pensa, por favor. A cana-de-açúcar, né? Você vê que ela dizimou muito, né? Nossos monocultura, solos, monocultura, estragou demais. Mas assim, a gente restaurando esse solo, fazendo um manejo sustentável, com plantas adubadoras de solo, não é possível assim a gente retomar. A gente fala nesse período de Canal do Sertão, que a gente pensa, né, o alagoano pensa em usar melhor seu território. O Canal do Sertão tem terras no sertão que elas são muito salinizadas, em alguns casos. Mas há outros espaços que podem ser de cultivo, até de uma cultura orgânica? Exatamente. Eles têm que observar como é que vai ser feita essa irrigação, né? Porque muitas salinizações é porque há erradamente o uso da irrigação. Então é preciso também ter as práticas corretas, né, de utilizar o solo para que ele não se salinize. Certo, nesse sentido também. Isso. Um incentivo eu acredito que o agricultor ainda, mesmo que agroecológico, ainda pague muito imposto no Brasil. Essa isenção fiscal, essa renúncia fiscal também pode colaborar nesse sentido para ter produtos mais competitivos no mercado? Acredito que sim. Um outro ponto, durante essas eleições muito se fala, presidencialmente também, que o Brasil só ocupa 8% do solo para a agricultura. Em Alagoas, isso também tem terra para plantar? Tem terra para plantar. E tem terra para se melhorar também, né? Existem as terras porque elas não estão produtivas, porque nós não estamos fazendo um bom manejo nesse solo. Então é possível você utilizar as práticas e você fazer um bom manejo para você ter uma produtividade adequada. E diversificar, porque um dos princípios da agroecologia é a diversidade de produtos, né? Diversidade de cultivos. Porque você se encarece muito, você retira muito do solo quando você usa a monocultura. Mas como funciona? Se eu sou um agricultor, vamos dizer, de laranja, eu tenho como daqui a 1 ano, 2, começar a plantar feijão nessa área? Você faz consórcios. Existem as plantas que você pode consorciar com as lavouras e os pomares. E a minha produção, se eu vendo laranja, como é que eu faço? Eu planto em outro lugar, isso? Não, nas linhas de plantio, junto consorciados. Entendo. Entendeu? Você pode usar até a mandioca, a macaxeira, você pode usar o inhame, você pode colocar as plantas alimentares nas linhas de plantio. E esse ciclo é ciclos anuais, bienais, como é isso? Exatamente, o que não prejudica é a lavoura principal, né? Então você pode utilizar os consórcios de plantas que são de ciclo mais curto e fazer o manejo ali. Quando acontece essa troca de solo, o que é que acontece? É a planta que deixa o nutriente? Como é que funciona? É porque você vai utilizar de forma diferente, as raízes elas são diferentes no solo, então elas não vão tirar todos os mesmos nutrientes que as plantas, né, vão estar tirando. Então você dá uma reciclagem de nutrientes naquele solo. Então você entendeu? Quando a gente tem falado, eu estou aqui com a Liduína Alencar, que é técnica de inclusão produtiva e engenheira agrônoma da SEAGRE, da Secretaria de Agricultura, sobre as feiras agroecológicas. A tendência de uma expansão das feiras? Sim, acredito. Olha, nós temos assim uma demanda muito interessante, mas assim, os agricultores são poucos, os feirantes, aqueles que têm perfil de feirante, entendeu? Então, às vezes tem um mercado e eles não estão preparados para vir fazer a feira, né? Então, já muitas instituições têm pedido, agricultores orgânicos, né? Aqueles que têm realmente um registro no Ministério da Agricultura ou que são em transição agroecológica, mas eles não têm o perfil de estar trabalhando em feiras. Então, a gente precisa ainda trabalhar esses agricultores. Muito bem. Liduína Alencar, a engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado por todas as informações. Eu que agradeço. A gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo.
O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida, mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que agora vai falar sobre o Setembro Amarelo. Quero agradecer muito aqui. Estamos aqui com a Luísa, que é Rosa Silva, não é isso? Isso. Presidente da ONG Cavida. Quanto é importante discutir a questão do suicídio nesse mês de setembro? Pois é, né? Na verdade, falar sobre a campanha de Setembro Amarelo é falar também sobre algo que é de utilidade pública, porque a campanha ela vai nos auxiliar a refletir um pouco sobre o que é a prevenção do suicídio, de que forma a gente pode identificar os sinais, os riscos e a partir daí, né, podermos oferecer soluções para as pessoas que no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, precisam desse apoio emocional. A gente tem falado, assim, principalmente nos últimos anos, que suicídio não é algo para deixar de se falar. Mas como falar? Isso. É importante que a gente fale abertamente, que não seja de uma forma julgadora, né, sem preconceitos, porque muitas vezes ao falarmos sobre o suicídio, temos um certo receio. Mas será que se eu for perguntar eu vou dar ideia? Né? Mas será que, né, eu estou falando da melhor maneira? Mas se você desconfia de alguém próximo que ultimamente tem apresentado um comportamento diferente, tem demonstrado que sente angústia, que não quer mais viver, que já comentou que queria, né, pôr um fim a tudo isso que vem sentindo, é importante que você pergunte abertamente com essa pessoa, amigo, né, você tem pensado em fazer alguma coisa com você mesmo? Ou você tem pensado em suicídio? Porque a partir do momento que nós perguntamos, nós oferecemos uma possibilidade dele falar sobre o que ele está sentindo e a partir daí podermos ajudar. Esse sofrimento é frescura? Não, né? Jamais. Muitos falam que isso é coisa, né, é uma frescura, é uma falta de Deus no coração, né? Na verdade, quem vivencia o risco do suicídio são pessoas que estão num momento de dificuldade, num momento de sofrimento, num momento em que ele precisa de apoio. Ele precisa ser entendido, precisa ser compreendido e muito menos julgado, né? Porque no dia a dia a gente já é tão julgado, já é tão criticado. E nesse momento o que a pessoa mais precisa é de quem esteja ao lado que seja compreensivo, que possa demonstrar que se preocupa, mostrar para ele que ele não está só e que existem possibilidades para além do suicídio. Por que se tem ainda
hoje a impressão de que, ou melhor, fazer uma pergunta diferente, há falta de empatia com o sofrimento alheio? Também, né? Infelizmente vivemos numa sociedade muito individualista, né? Uma sociedade que infelizmente não favorece para que a gente se preocupe com o outro. Afinal, nós estamos num dia a dia tão corrido, né, com tantas preocupações e que muitas vezes ficamos também até sem tempo, né, e com receio de mexer nos problemas dos outros. Mas, na verdade, né, é importante que a gente tenha, sim, sensibilidade, que é importante que a gente perceba essa pessoa que está do teu lado ou até mesmo do outro lado da rede social. Afinal, muitas destas demonstrações de risco, hoje em dia são em páginas do Facebook, WhatsApp, Instagram. E aí, quando a gente percebe que alguém expressa que não está bem, que está angustiada, né, que quer pôr fim à vida, é importante que a gente se aproxime, é importante que a gente tente conversar e mostrar para essa pessoa que ela não está só, é mostrar para ela que existe sim possibilidades, que a gente pode encontrar formas de ajudá-la, né? Então, a gente demonstrar essa preocupação é fundamental e que a gente possa, no nosso dia a dia, desenvolver um pouco mais disso, né? Da empatia. Você falou em angústia. Angústia não seria, não sei se a palavra é exatamente sentimento, ou vou usar o sentimento porque dá um sentido. Angústia não seria um sentimento compartilhado por todos? Sim, por muitos em vários momentos, né? Mas o que vai diferenciar uma pessoa que sente um momento de angústia e uma pessoa que, além da angústia, tem o risco de suicídio, é justamente um conjunto de fatores, né? E esses fatores podem estar associados à sua relação com as pessoas próximas, isso pode estar associado a uma depressão, isso pode estar associado a um momento de frustração, de desespero. Então, na verdade, não é apenas um sentimento, né? Essa pessoa, ela vai ter outros gatilhos, que a gente geralmente fala, são gatilhos. Estes gatilhos são situações que a gente vivencia, que favorecem para que a gente tenha outros sentimentos, que associado à angústia, pode sim levar o indivíduo a esse pensamento e ao desejo de querer pôr fim, mas que na verdade não seria pôr fim à vida, mas pôr fim a esse sentimento e a essa angústia, a essa sensação de que ele não está bem e de que é melhor acabar com isso. Então, muitos que buscam ao suicídio não percebem que, na verdade, buscam uma solução para um problema ou a solução para tentar minimizar essa dor que sente e, na verdade, né, ele pode estar trazendo um problema ainda maior, principalmente para aqueles que ficam. Você falou em opção, viver é sempre a melhor opção? Pode ser, né? A gente precisa avaliar que qualidade de vida é essa que nós temos. Nós muitas vezes percebemos que devemos valorizar a vida, percebemos até campanhas, né, que trazem o lema de que viver é a melhor opção. Eu sempre abro um parêntese, né, que a gente precisa viver com qualidade. E aí, se a gente não consegue viver com qualidade, isso pode favorecer para pensamentos suicidas. Então, a gente precisa tentar encontrar alternativas para que se viva bem. E viver bem não é sinônimo de felicidade. Viver bem é você ter uma sensação de um bem-estar e que isso não necessariamente seja essa tal felicidade que muitos buscam e acham tão distante e acham impossível de alcançar, onde na verdade também a gente tem muito isso, essa busca por essa felicidade atualmente e que na verdade não precisa também essa busca desenfreada e essa necessidade toda, né? O importante é a gente estar bem consigo, estar bem no nosso meio e a partir do momento em que a gente não consegue ter essa sensação do bem-estar, isso pode sim favorecer para esses pensamentos e a vontade de pôr fim à vida. Você falou também de angústia, eu lembrei de um amigo que ele dizia o seguinte: na vida, ou se está angustiado, se está frustrado. Angústia é falta de decisão. Quando você toma uma decisão, você tem uma chance enorme de se frustrar de alguma maneira. Sim. Essa sociedade de hoje, ela está preparada para a frustração? Pois é, infelizmente não, né? Essa pergunta é muito importante, porque nós percebemos que no nosso dia a dia, principalmente, isso já começa da relação familiar. Muitos pais estão mais distantes, precisam estar, né, nas suas atividades, nos seus trabalhos, e aí termina que tenta compensar essa ausência com brinquedos,
com presentes, com materiais, e na verdade esses materiais não vão suprir a necessidade que uma criança sente, a carência que uma criança sente. É como eu sempre digo, pode ser que um pai ou uma mãe só tenha 1 hora por dia ao lado do seu filho, mas se essa 1 hora for 1 hora de qualidade, onde você possa produzir afeto, onde você possa mostrar a importância desse momento para o teu filho, né? Então isso pode valer muito mais do que horas e horas de má qualidade. Então, na verdade, a gente precisa, sim, resgatar todo esse sentido que se tem hoje do que é essa qualidade de vida, do que é realmente favorecer bem-estar. Favorecer bem-estar para os filhos não é você oferecer material, é você oferecer afeto, é você estar presente, é você educar, é você ser companheiro, ser amigo. Então, né, é uma série de atividades que a gente precisa realmente desenvolver e que, infelizmente, a gente percebe que os pais hoje em dia estão cada vez mais distantes disso. E aí isso favorece também para que a gente não consiga educar, principalmente os nossos filhos, para lidar com os momentos de frustração. A frustração, ela é algo que é inerente no ser humano. Vão ter momentos que realmente a gente cria uma expectativa com relação a algo e a gente muitas vezes não consegue, né, não consegue atingir ou não acontece como a gente planejou. E aí lidar com essa sensação de frustração envolve também uma certa inteligência emocional. E para que a gente tenha inteligência emocional, isso é construído desde a infância, a partir da nossa relação com os pais, a partir da nossa relação com os colegas na escola, à medida que a gente vai crescendo também, que vai se tornando adulto, com os nossos colegas de trabalho. Então, as nossas relações sociais e as nossas relações familiares favorecem muito para que a gente, né, aprenda como lidar com essas frustrações. E em determinados momentos é fundamental também a busca de um psicólogo para que ele auxilie nessa construção. Eu falei da questão da angústia e da frustração, mas há um sentimento que às vezes antecipa esse sofrimento, que é a ansiedade. Para muitos, hoje estamos mais do que em um momento de depressão, estamos num momento de alta ansiedade. Como isso aparece no dia a dia? Pois é, na verdade a ansiedade hoje em dia, né, que para muitos até no meio, eu tenho crise de ansiedade, né? A ansiedade, ela também é reflexo de todo esse contexto que nós estamos vivenciando atualmente. Nós vivenciamos num momento muito imediatista, nós vivenciamos um momento muito individualista e, consequentemente, também, né, por estarmos tão distantes daquilo que eu chamo muito do humano, das relações afetivas, isso favorece para que o indivíduo ele se sinta não só carente, mas que ele precise lidar com várias atividades no seu dia, com várias pressões, né, com várias exigências, e isso é algo que não é só na vida adulta. Né? As crianças hoje em dia, os adolescentes estão cada vez mais sendo cobrados, né? Necessidade de mostrar resultado, de mostrar um resultado positivo na escola, é a necessidade de mostrar um resultado positivo no seu comportamento no dia a dia. E aí todas essas cobranças e estas pressões que vivenciamos favorecem para que a gente fique mais ansioso e, consequentemente, né, níveis de ansiedade elevados fazem com que a gente comece a sentir angústia, comece a sentir que não vai ser capaz de lidar com tudo isso, que não vai conseguir dar conta. E não é à toa que a gente percebe que muitos jovens têm buscado o suicídio hoje em dia como uma forma de solucionar essa ansiedade. E aí é importante a gente estar atento a isso, né? Essas cobranças e estas pressões para um jovem, ele vem de forma mais intensa. E aí, às vezes, o adulto pensa, Wilson, mas, né, o adolescente não tem nada, ele só precisa estudar, ele não tem que se preocupar com nada mais na vida. Né? Então, ele precisa mostrar um resultado positivo. Mas você não sabe se ele pode estar vivenciando um momento de dificuldade, uma dificuldade numa aprendizagem numa matéria específica, uma dificuldade de um relacionamento, porque é na fase da adolescência que também, né, o adolescente vai lidar com muitas mudanças e, realmente, se ele não tiver esse suporte familiar, se ele não tiver, muitas vezes, né, no contexto de uma escola que tenha professores que sejam compreensivos e que sejam amigáveis e que estejam junto para auxiliá-lo nesse momento de dificuldade, realmente ele vai se sentir cada vez mais solitário e é nesse mergulhar de solidão que ele pode vir, sim, a praticar o suicídio. Eu falei daqui da angústia, da frustração e da ansiedade, e também esse mesmo amigo dizia o seguinte, olha, se você está com angústia, você está dividido no presente. Está com ansiedade, você está antecipando, é no futuro. A depressão seria o passado?
Pode ser também, né? Muitas vezes na depressão nós ficamos remoendo situações que a gente vivenciou, ou até mesmo o pensamento ele fica, sabe, focado naquilo que é negativo. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber coisas positivas que teve coisas positivas na vida, pelo contrário, né? Quando ela lembra de histórias de vida, ela vai focar mais naquilo que foi negativo, ela vai ficar numa visão mais pessimista do futuro, né? Que é o que a gente chama, por exemplo, de negativismo e também de desesperança. Então, a desesperança favorece para que a gente não tenha essa perspectiva de futuro, pelo contrário. A gente começa a achar que o amanhã não vai ser diferente, começa a achar que nada vai mudar, que vai ser sempre tudo do mesmo jeito. E aí essas sensações associadas com o momento também dessa angústia e de todos os sentimentos que surgem fazem com que a pessoa não consiga vivenciar o seu presente, não consiga almejar possibilidades e perspectivas de um futuro melhor. E aí tudo isso pode sim favorecer. Não é à toa que a depressão hoje em dia, né, tem sido uma das grandes influenciadoras, um dos grandes fatores de risco para o suicídio. Quanto maior o nível da depressão, maior é o risco do suicídio. Lembrando que não é só depressão que leva ao suicídio, ela pode ser um dos fatores que vai auxiliar para levar o indivíduo a esse ato. Temos também, de certa maneira, pelo menos algumas pesquisas mostram, que há uma parcela grande, ou uma boa parcela ao menos, de suicidas ou de pretensos suicidas com algum tipo de transtorno, bipolaridade e entre outras. Como hoje é importante para a família identificar, chegar, levar o seu familiar, o seu amigo, a um profissional que possa diagnosticar o que ele tem? Sim, é fundamental, né? Muitos transtornos mentais podem estar associados ao risco de suicídio. Inclusive, alguns manuais do Ministério da Saúde colocam, né, que de 80% a 90% dos casos tinham um transtorno mental, seja ele diagnosticado ou não. Né? Mas, independente de qual seja a tamanha porcentagem, o importante é a gente se atentar que depressão é um transtorno mental, a bipolaridade é um transtorno mental, a dependência química é um transtorno mental. Então, hoje, nós temos muitos transtornos mentais que podem favorecer para um risco de suicídio. E aí é importante que, ao perceber, né, alguns desses sinais, é importante também que um familiar, um amigo, que perceba algo diferente nesse seu companheiro, nesse seu colega, né, converse com ele sobre a possibilidade de buscar um psiquiatra, né, de buscar uma pessoa que seja especialista no assunto, para de repente a partir daí iniciar um tratamento. E é fundamental, ao ser diagnosticado, ter tanto o tratamento medicamentoso como também o tratamento psicológico. Porque muitas vezes eu percebo na nossa realidade que as pessoas buscam um psiquiatra, começam a fazer um tratamento medicamentoso, por exemplo, para uma depressão, mas não buscam o auxílio psicológico. E aí o tratamento com o psicólogo também é fundamental. Então, se a gente busca, né, associar o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, além de outras atividades terapêuticas que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, né, se a gente não busca esse conjunto, fica mais difícil para a gente conseguir superar esta realidade. Quando a gente está pensando nesse apoio, há algumas famílias que não podem pagar por esse apoio. Onde elas podem buscar esse apoio? Em vários locais. Por exemplo, né, nós temos hoje os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde lá tem uma equipe de profissionais e que trabalha especificamente com os transtornos mentais. Além dos CAPs, por exemplo, postos de saúde, né, a gente tem profissionais, por exemplo, a gente tem aqui no Posto da Maravilha, que é o 2º centro de saúde, né, nós temos uma psiquiatra que é parceira, né, e que desenvolve um trabalho muito bacana. Então, não só lá, mas em outros postos também tem profissionais. E, além disso, também a nossa ONG, né, a ONG Cavida, ela tem ofertado esses atendimentos gratuitos para as pessoas, especificamente, que tenham um comportamento de risco para o suicídio. E aí, se por acaso não for alguém de risco para o suicídio, ou no posto, ou no CAPES, ou no CREAS, as pessoas também podem buscar esse auxílio, já que são serviços, né, pela saúde, pela assistência social e que oferecem atendimento gratuito. A gente está indo para um breve intervalo, a gente vai falar mais sobre o Setembro Amarelo
e falar mais também sobre o Cavida e sobre o CVV. Sim. A gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Anualmente, o câncer de próstata faz milhares de vítimas no Brasil. Se você tem mais de 45 anos, seja homem, encare o exame de frente. Se não, você já sabe. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Wilza Rose Silva, presidente da ONG Cavida. Como funciona a ONG? Bem, a nossa instituição ela já tem um pouco mais de 6 anos de funcionamento. E nossa proposta é a prevenção e a pós-venção do suicídio, ou seja, oferecer atendimentos e serviços que são gratuitos, principalmente para trabalhar as pessoas e acompanhar as famílias de pessoas que tenham risco para o suicídio. Então, não precisa necessariamente ter passado por uma tentativa. Se for alguém que tem pensamentos, que tem uma certa vontade, né, e que está preocupado com isso, ou um familiar que percebeu e quer buscar essa ajuda, então nossa instituição oferece o atendimento através de uma equipe de voluntários. São 13 profissionais, atualmente são 12 psicólogos e um assistente social que faz esse acompanhamento, e quando nós precisamos de um psiquiatra ou de outros profissionais, nós encaminhamos para alguns locais que são parceiros. E aí a nossa instituição também, além de trabalhar com os voluntários, ela é mantida através de doações. Então, tudo que a gente tem desenvolvido atualmente, né, é também fruto de trabalhos como palestras, rodas de conversa, eventos que promovemos, como agora que nós vamos ter o simpósio. Então, geralmente esses eventos nós cobramos um valor simbólico e é a partir desse valor que a gente consegue manter os custos que a gente tem mensais. Para ter mais informações, pode entrar no cavida.org.br. Isso. Pega essas informações, é um centro de promoção da saúde e caráter socioeducativo também. Falando aí, como estamos no Setembro Amarelo, a gente tem sempre como discutir o momento da imprensa. E aí sempre gera uma certa dúvida. Existem até manuais, quer dizer, um manual mais recomendado talvez seria o da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, em que ele é muito focado em termos da imprensa. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que esconder o suicídio da pauta tem sido bastante criticado pela OMS, colocar detalhes desse suicídio também não é uma boa ideia, segundo a cartilha, não é verdade? Isso, é verdade, porque muitas vezes, né, falar sobre o suicídio de uma maneira sensacionalista, né, de uma maneira realmente irresponsável, não é recomendado. A gente percebe que, infelizmente, hoje em dia ainda, não só, né, nos programas, por exemplo, de TV, de rádio, mas principalmente eu percebo na internet, muitas matérias que são feitas, elas não são feitas como é o recomendado, né? Então, o que é o recomendado? Deve-se falar abertamente, sim, sobre o tema do suicídio, mas não precisa, por exemplo, dar detalhes sobre métodos de casos que foram,
né, utilizados. Não precisa, por exemplo, necessariamente você trazer detalhes de como aquela situação aconteceu, né? E é importante sempre que você, no final, né, dessas matérias, dessas entrevistas, que você coloque os links de ajuda. É importante que fale, por exemplo, sobre o trabalho do CVV, sobre o trabalho da Única Vida, sobre os postos e locais que oferecem atendimento, porque não é importante, glamourizado, né? Justamente, é importante informar as pessoas. Os meios de comunicação hoje facilitam para a prevenção do suicídio, no sentido de que a gente fale, esclareça, explique para as pessoas como podem identificar esses fatores de risco e, ao identificar, onde ela pode buscar ajuda. Então, fazendo isso, nós vamos estar prestando um serviço de utilidade pública e falando de uma forma responsável. Eu acho que um ano, talvez um ano e meio atrás, nós tivemos um novo efeito, o conhecido efeito Werder, que foi a série do Netflix chamado 13 Reasons Why, né? 13 razões, 13 porquês, né? Um dos momentos mais criticados dessa série é o fato do próprio suicídio ter sido detalhado de uma maneira, eu acho que histórica, né? Não acho que jamais alguma série ou filme deu tantos detalhes sobre o ato. Isso é um problema? Isso, pode sim ser um problema, né? A série, ela traz vários contextos, apesar de que, assim, né, eu só tive a oportunidade de ver a primeira temporada, não assisti ainda a segunda, mas pelo que eu vi da série, né, a jovem, ela tem muitos contextos que favorecem para ela vir a praticar o suicídio. Então, a série, ela tem aspectos positivos de trazer uma informação que ela é relevante. E colocou o assunto na pauta, né? Sim, colocou o assunto na pauta e, a partir disso, também muitos pais despertaram para o assunto e começaram a tanto assistir junto com os filhos, como a conversar sobre o assunto. Então, isso é um lado muito bacana, né, que a série nos proporcionou. Mas, por outro lado, como você falou, né, determinadas cenas que foram colocadas não são cenas recomendadas, né? São cenas que não precisavam ter sido colocadas, mas que, na verdade, já que hoje isso está aí posto, a gente precisa trabalhar de uma forma educativa, né? Então, a série, a gente precisa tentar visualizar de uma forma crítica, né, percebendo aquilo que não precisava ter sido colocado, mas também valorizando aquilo que ela traz de positivo. Então, hoje em dia, eu ouço muitos pais e muitos jovens comentarem que ou assistiram junto com os pais, né? Ou os pais chegarem e dizer, Usa, depois que eu ouvi falar sobre essa série, eu me preocupei, e aí eu fui conversar com a minha filha, com meu filho sobre o assunto, ou eu fui assistir junto. E aí, isso é muito importante, porque a partir do momento que abre o leque para que se converse sobre o assunto, né, a partir do momento que você assiste com seu filho ou que você conversa e pergunta sobre, você está oferecendo uma possibilidade dele se abrir, se por acaso ele estiver pensando, ele estiver sentindo vontade de fazer, e a partir daí você buscar uma ajuda. E você ser aquele que vai ser um companheiro, aquele que vai ser um amigo e aquele que vai poder auxiliar nesse momento e não julgar. Porque se um pai ou uma mãe detecta um risco e aí chega para o filho, meu filho, mas não pense nisso, isso é besteira, né? E tente reagir dessa forma, na verdade ele não vai estar ajudando. Pelo contrário, porque é como se você estivesse assim, negligenciando aquele sentimento. É como se você não estivesse valorizando aquela sensação que ele está sentindo. Então, o que é que a gente recomenda? Né? Que converse abertamente. Se um pai ou uma mãe desconfia, se um pai ou uma mãe ouve falar, né, e tem receio de falar sobre o assunto, é como a gente sempre diz, se você não comentar sobre, você também não vai favorecer para que ele se expresse. O diálogo entre pais e filhos é fundamental. E se a gente não conversa abertamente sobre isso, infelizmente, né, o fato pode vir a acontecer e aí realmente depois vai ser tarde para que algo seja feito. Então, que isso seja feito agora, de forma preventiva, conversando abertamente e se de repente encontrar risco, que busque ajuda. A gente tem falado agora sobre adolescente e a gente entra num fator que é o fator idade. Existe alguma idade que é mais propensa ao suicídio? Ultimamente, os casos que têm, né, levantado um maior índice de suicídio têm sido entre 15 a 35 anos e acima dos 75 anos.
né? E esses dados vêm do Manual do Ministério da Saúde, e é importante ressaltar também que na faixa etária entre 10 a 14 anos, nos últimos 2 anos aumentou de uma forma muito significativa. Há razão para isso? Sim, né? Sim. Né? A gente percebe que, por exemplo, desafios como o da baleia azul, desafios do mumo, né? Algumas questões que vêm acontecendo ultimamente têm favorecido para isso, além de alguns fatores que a gente já comentou, né? Com relação às cobranças, às pressões cada vez mais cedo, né? Então, realmente tudo isso tem favorecido e tem influenciado para este aumento. Além do adolescente, tem idosos acima de 75 anos. Por quê? Isso. Né? Na verdade, no idoso, a gente percebe que já é um comportamento diferenciado. Muitos idosos se sentem um peso para os outros. Muitos idosos têm dificuldade de lidar com a sensação de não ser mais tão independente quanto antes. E, principalmente, muitos idosos têm entrado em quadros de depressão. E aí a gente percebe que, primeiro, que nós vivemos numa cultura que não valoriza tanto nos nossos idosos, pelo contrário, né? Infelizmente vivemos numa cultura que as pessoas acham que já está velho, né? E às vezes os próprios filhos comentam: mãe, tu tem idade para estar fazendo isso? A mãe diz: eu vou sair para dançar, ou eu vou fazer tal coisa, e o filho vai lá: mãe, tu tem idade para fazer isso? Não. Gente, né? Não é que tenha idade, não. Por que que o idoso não pode se divertir, não pode dançar? E aí, infelizmente, às vezes muitos acham, né, que já está velho, e aí isso favorece para essa sensação realmente desse estar velho e do idoso achar que realmente assim não tem mais sentido. Para que continuar vivendo? Só para dar trabalho aos outros? Né? Vou continuar vivendo para quê? Se eu já fiz tudo o que tinha que ter sido feito. Então, muitos, né, entram, sim, em quadros de depressão. Muitos, infelizmente, né, têm desenvolvido também outras patologias, como as próprias limitações físicas. E aí, isso tudo, né, um conjunto de fatores que pode favorecer para esse aumento de suicídio dos idosos. Um outro fator sobre a questão do suicídio, nós estamos num estado que tem suas comunidades indígenas, o indígena, nesse momento, ter, em termos proporcionais, um alto índice de suicídios. O quanto, você falou, a gente até no bloco anterior, sobre vínculos, o quanto a identidade e os vínculos são importantes para uma vida boa. Isso. Evitar um desejo de finitude. Pois é, né? Quando eu falo nas relações afetivas, né, isso também está relacionado a esses vínculos que nós construímos. Vínculos estes que estão lá desde a barriga da mãe, sabe? Durante a gestação, e que a gente vai construindo essa comunicação com o filho. E quando a gente pensa, né, de que forma a gente pode melhorar estes vínculos, só realmente tentando se aproximar cada vez mais, né, das nossas relações humanas. Infelizmente, né, toda essa tecnologia e esse turbilhão de informações que temos o tempo todo ao nosso redor favorece para que a gente esteja cada vez mais distante das pessoas, né, e cada vez mais próximo ao mesmo tempo que a gente utiliza uma tecnologia e fica mais solitário, mais, né, individualista. Então, na verdade, é importante que a gente comece a perceber que a gente precisa, sim, resgatar atividades que favoreçam as relações pessoais, atividades que favoreçam para um desenvolvimento da criança de forma amigável, de forma mais, como é que eu posso dizer, mais lúdica, mais proximal. E que, na verdade, né, eu percebo que cada vez mais estamos distantes disso. E é importante que a gente realmente tente resgatar isso, né? Como eu falei, pode ser que o pai passe o dia todo, a mãe passe o dia todo trabalhando, não tenha muito tempo, mas se tiver 1 hora de qualidade, isso vai fazer toda uma diferença, sabe? Então, que a gente possa, sim, resgatar os nossos vínculos de forma positiva. E quando eu penso, né, principalmente também, como você comentou, dos indígenas, isso é uma questão também bem preocupante, porque nós percebemos que cada vez mais, né, os índios têm perdido o território, os índios cada vez mais têm perdido suas identidades, né? E realmente todo esse desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento cultural tem favorecido para que ele cada vez mais, né, perca
a sua personalidade. E aí isso é um dos fatores também que favorecem bastante para que muitos deles decidam pôr fim à vida. Wilza, muito obrigado. Estou aqui com a presidente da ONG Cavida. Lembrando que você pode fazer o telefonema caso precise. O número do CVV é o 188, a ligação é gratuita. Todo mundo precisa ser escutado, né? Com certeza, né? Então, 188 CVV e o do Cavida também, 98879-2710. Então, quem quiser ajudar também, ser voluntário, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. A gente agradece a você, agradece a Wilza pela oportunidade, espera um novo momento. Até mais.